Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor Suéder e na aula de hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual Carta do Leitor. Então, para darmos início à nossa aula, eu vou colocar aqui na tela um texto e vocês vão pausar o vídeo para fazer a leitura atenta desse texto. Depois nós vamos discutir um pouco sobre o conteúdo desse texto, sobre o que ele fala, sobre o que ele trata e começarmos a entender um pouco mais sobre esse gênero textual Carta do Leitor. Então, boa leitura! Bom, pessoal, então depois de vocês terem feito essa leitura atenta do texto, eu tenho uma primeira pergunta a fazer para vocês. Então, vai aparecer aqui na tela e eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso. Então, pessoal, a pergunta é: o que a palavra comportamento acima do título da reportagem indica? Se vocês notaram, o texto tem um título, tem previamente ali essa palavra comportamento, depois nós temos ali um título, um subtítulo, e então nós temos o conteúdo do texto. Bom, então essa palavra comportamento, ela está indicando o quê? Está indicando que o texto se trata de comportamento. Como vocês leram atentamente, vocês perceberam que o texto é sobre a personalidade das pessoas, sobre quais os tipos de personalidade que é possível identificar. Vocês viram que o texto tem embasamento teórico sobre pesquisas realizadas sobre essa temática, como que elas funcionam. Então vocês têm um texto bem completo. Então, uma curiosidade. As revistas destinadas ao público infanto-juvenil, elas abordam temas em relação à cultura, a esporte, a comportamento, a passatempo. Então, isso tudo tem a ver com esse público infanto-juvenil. E o leitor, ele conhece as seções e os cadernos dessa revista ou desse periódico, e já busca diretamente, né, a seção que interessa. Então, isso facilita a relação do leitor com o meio de comunicação que aquele texto está circulando. Então, nesse caso ali é comportamento, e o leitor se interessa por comportamento, vai direto àquela seção da revista. Então, algumas reportagens, elas têm um período específico e um local no tempo. Então, algo que foi interessante num determinado tempo, daqui 1 ou 2 anos, essa reportagem já pode não fazer mais sentido e não ser tão interessante. E outras, elas não têm tempo, né? Então, elas são atemporais. Ela pode ser escrita há 10 anos atrás, mas ela pode fazer sentido e interessar ainda hoje. Então, mais uma pergunta para vocês, né? Essa reportagem, o que vocês acham? Ela apresenta um conteúdo bem localizado no tempo ou espaço, sim ou não? Como o assunto é sobre personalidade, sobre comportamento, são assuntos que são atemporais. Eles não têm tempo, não têm um período específico. Isso acontece ao longo da vida, então a gente não tem como medir. Então isso não, ele não tá, não é um assunto tratado só num tempo, só num local, em determinado período. Ele é um assunto sem tempo, atemporal. Então agora mais uma pergunta para vocês refletirem. Na reportagem apresentada, é mencionado que algumas teorias, uma teoria, né, que ela é mais aceita sobre a questão do comportamento e essas formações. Então, qual é essa teoria? Quem a desenvolveu e quando ela foi desenvolvida? Então, eu fiz 3 questões para vocês em uma só. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo, pausem novamente, refaçam a leitura do texto e vão acompanhando essas questões, que depois a gente vai ver por que elas são importantes e qual é o sentido dessas questões. Então, a teoria foi desenvolvida. Qual era o nome da teoria, né? Foi a teoria dos 5 grandes fatores. E ela foi desenvolvida pelos americanos Robert McCare e Paul T. Costa. Isso na década de 1980. E qual é essa importância da teoria dos cinco grandes fatores dentro
do texto. Então, para que serve? Por que o autor falou dessa teoria? Quem criou? Quando que foi criada? Então, tudo isso serve para dar certa credibilidade ao texto. Então, quando se escreve um texto, é necessário trazer informações sobre aquele assunto para dar embasamento àquele texto. Então, esse foi o motivo de nós começarmos nesse primeiro momento a entender alguns sentidos do texto e o que o texto nos traz. Então, agora vamos ver um pedaço do texto, uma parte do texto. Então aqui já vai uma outra questão para vocês pensarem. No início da reportagem é feita uma analogia. O que está sendo comparado e qual é a finalidade dessa analogia? Então, o que é essa analogia que está presente nesse fragmento do texto? A analogia ela é um recurso textual que consiste em estabelecer uma comparação entre algo que é complexo e algo que já é conhecido. Então, ali no exemplo desse fragmento do texto, qual é a analogia feita, né? Então, é uma comparação entre a personalidade, algo que é complexo, e o sapato. E o sapato é algo que nós já conhecemos, é algo simples, né? Algo conhecido. Então, essa analogia ela é feita para facilitar a compreensão que foi exposta ali no texto, no caso, para facilitar que o leitor entenda melhor sobre essa questão da personalidade. Então, em grande parte dos jornais e das revistas, sejam em meio impresso ou em meio digital, há um espaço destinado para as pessoas encaminharem a sua opinião sobre determinada matéria lida, sobre determinado vídeo. Então, existe esse espaço para expressar a opinião do leitor dentro do veículo de comunicação, seja ele revista ou jornal. Então, qual é o objetivo, né, de um veículo de comunicação ao publicar essa carta do leitor? O meio de comunicação busca com isso, né, com esse espaço? Então, a seção Carta do Leitor ela possibilita uma interação tanto entre o leitor, entre o veículo de comunicação e a pessoa que escreveu essa matéria ou, enfim, né, fez esse vídeo. Então, esse espaço é destinado para a recepção dessas opiniões e isso tudo tem uma função social porque busca essa interação entre o leitor, entre o veículo de comunicação e também entre quem escreveu esse texto ou fez esse vídeo. Então, nós vimos os aspectos principais do texto e agora nós vamos ver alguns exemplos de cartas que os leitores encaminharam a essa revista para falar sua opinião positiva ou negativa sobre essa reportagem. Então, eu vou colocar aqui na tela os exemplos e vocês pausem o vídeo e façam a leitura atenta dessas cartas. Então, por exemplo, na carta número 1, nós temos ali no título a palavra tribo entre aspas. E na carta número 5, nós temos a palavra pisou na bola também entre aspas. Então, qualquer dúvida, voltem no vídeo e pausem as cartas novamente para identificarem isso no título. Então, um ponto já importante é sempre o título. Então, a gente tem que ter um título nessa carta que ele já fala muita coisa sobre a nossa opinião em relação ao que nós vamos escrever sobre aquele assunto, sobre aquela matéria que foi lida, enfim. Então, a linguagem figurada é um outro ponto importante e que se faz presente dentro desse gênero textual carta do leitor. Então, essa linguagem figurada, ela corresponde ao uso das palavras e de expressões de modo não literal. Então, por exemplo, ali, na palavra tribo, o que remete a essa palavra tribo, né? Ela foi usada no sentido de grupo específico, para a pessoa que escreveu aquela carta quis chamar o seu grupo específico de tribo dentro do título. E a expressão pisou na bola, pisar na bola, como está escrito no título da carta número 5, tem a ver com o sentido de errar, né? Então, quem escreveu a carta também pensou nessa linguagem figurada para colocar no seu título.
Então, essa linguagem, o emprego dessa linguagem figurada evidencia o uso de uma linguagem informal em razão do público leitor da publicação. Então, quem é esse público leitor? No exemplo que nós estamos trazendo aqui, são jovens e adolescentes. Então, isso também tem que ficar claro. Ainda, em todas as cartas, como vocês podem voltar ali e ver no exemplo, nos exemplos, né, da carta 1 à carta 4, à carta 5, o tipo de registro da linguagem ele é muito parecido. Então, se vocês voltarem nos exemplos, vocês vão ver que a linguagem de todas elas são parecidas. E a linguagem ela é descontraída, com construções gramaticais mais soltas, que revelam o uso não muito rígido de normas gramaticais. Claro que tem sempre que procurar escrever da melhor forma possível, mas tem essa possibilidade de ter uma flexibilidade. E uma outra questão também são frases curtas. Se vocês voltarem nos exemplos, vocês vão ver que logo já tem uma frase, tem um ponto final, e aí já se começa uma outra frase falando de uma ideia. Então tem essa estrutura em comum também desse gênero carta do leitor. Bom, então como nós vimos em todas as cartas, elas têm aspectos diferentes, porque cada leitor escreveu a sua carta e deu a sua opinião em particular, só que todas elas se referem à mesma matéria, né? Então aquela matéria que nós vimos logo no início da aula. Então na escrita da carta do leitor, cada um expressa a sua opinião sobre matérias publicadas ou seu posicionamento. Sobre o veículo de comunicação, ou sobre a matéria, ou também sobre ambos, sobre o veículo que aquela matéria circulou e sobre a própria matéria. Então, como nós podemos ver, nem todas as cartas elas são publicadas. Nós apresentamos 5 em relação a aquele texto, portanto, elas são selecionadas. Então, elas devem ser, a seleção, o critério de seleção, ele é dado com base na representatividade das opiniões dos leitores. Então, se o leitor escreveu uma carta com uma boa opinião, seja ela positiva ou negativa em relação à matéria ou ao veículo de comunicação, e ela está bem escrita, ela tem um título objetivo, ela contém frases curtas, provavelmente ela tem uma grande chance de ser publicada naquele veículo. Então, vamos ver um exemplo aqui na tela da carta número 3 e da carta número 4. Então, ali, ó, em qual carta o leitor utiliza a terceira pessoa do singular para expor a sua opinião sobre a reportagem? Então, leiam ali os trechos da carta 3 e carta 4 e a gente já volta com essa questão. Então, na carta 3, como vocês viram ali pelo excerto, o uso da terceira pessoa demonstra certa objetividade em relação à pessoalidade da opinião do leitor. E na carta 4, o uso da primeira pessoa tem como efeito de sentido a pessoalidade. Então, quando a gente utiliza a terceira pessoa, nós damos um tom mais objetivo e mais impessoal para a nossa carta do leitor. E quando nós utilizamos a primeira pessoa, a gente deixa essa carta com um tom maior de pessoalidade, né? Então, qual dessas duas cartas ela é a mais impessoal? Então, a carta mais impessoal é aquela que está na terceira pessoa, que é a carta número 3. E a carta mais pessoal é a carta número 4, porque está em primeira pessoa. Então, em uma carta do leitor, o autor expressa a opinião sobre determinada matéria ou sobre determinado posicionamento. Então, qual é o público-alvo dessa carta do leitor, né? A quem interessa? Então, num primeiro momento, essas cartas elas são de interesse dos editores da revista, do jornalista e de quem escreveu essa matéria. Né, se foi um jornalista ou um articulista, então esse é o público-alvo, né? Isso é o jornalista, a edição da revista, a própria revista, quem escreveu a matéria vai ver essas cartas e vai de alguma forma contribuir para a sua escrita, para suas próximas escritas e para o meio de comunicação de uma maneira geral para melhorar essa relação dos leitores da revista com a própria revista e com quem está escrevendo esses textos. Então, com qual objetivo uma revista ela disponibiliza um espaço
para a publicação da carta do leitor. Então, o objetivo, os editores, né, tomam esse conhecimento do que agrada e do que desagrada esse público, do que agrada e do que desagrada esses leitores, e usam essas informações para planejar melhor as suas próximas edições. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje sobre o gênero textual Carta do Leitor. Vai ter uma atividade para vocês fazerem sobre esse tema e ela vai estar no PDF na descrição do vídeo. Então façam as atividades, bons estudos e até mais!